Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. É o segundo livro da Bíblia. A Bíblia começa com Gênesis, que é a origem de todas as coisas. Termina com Apocalipse, que é a conclusão de toda a história humana, história da redenção e etc. E Êxodo, o nome Êxodo significa saída. Trata da saída do povo de Israel do Egito. E Êxodo narra a saída do povo. O povo está a caminho de volta para Canaã, a terra da peregrinação de seus ancestrais. 430 anos se haviam passado e agora o povo está de volta debaixo da liderança de Moisés. Moisés era casado, tinha 2 filhos, ele já era casado quando Deus o ordenou a descer ao Egito para libertar o povo das mãos de Faraó. Aqui no capítulo 18, Moisés está no meio do caminho, está no deserto com o povo já havia saído da terra, portanto, já tinha passado pelo Mar Vermelho, estava acampado num determinado local lá no deserto, e Jetro, o seu sogro de Moisés, toma a sua filha, a esposa de Moisés, e leva a sua filha com os seus netos para se encontrarem com Moisés lá no deserto. Aí o verso 17 diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse para Moisés: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro, e fez tudo o que este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. O sogro de Moisés observou que ele levantava logo cedinho, sentava ali numa cadeira, num banco, ou sobre uma pedra, e julgava o povo, ou seja, o povo tinha os seus problemas e queria compartilhar seus problemas, as suas batalhas, suas lutas. E eles queriam saber qual era a direção que Deus lhes daria nas suas causas. E Moisés era a boca de Deus. Ele mesmo diz para Jetro, seu sogro:
que o povo vinha a ele para consultar a Deus. É o verso 15, respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo tem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro. Só que ele fazia esse serviço desde cedo até o final da tarde. O sogro observou aquilo e disse essas palavras que nós acabamos de ler. Eu quero começar, irmãos, falando com vocês sobre essa expressão. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes. Primeiro, ele não disse para Moisés: não é certo o que você está fazendo. Ele disse: não é bom o que você está fazendo. É possível fazer algo certo de maneira errada? É possível você fazer algo que é correto, deve ser feito, mas não está fazendo bem aquilo? Claro, aqui está um exemplo. Moisés tinha que fazer aquilo, era necessário, o povo precisava consultar a Deus. O povo tinha necessidade de ouvir quais eram os decretos de Deus para situações que surgiam ali entre eles. Mas a maneira como Moisés estava fazendo não era bom para Moisés e não era bom para o povo. Estava cansando tanto um quanto o outro. Moisés estava se sentindo já afadigado, cansado. A essa altura, Moisés tinha lá quase 100 anos de idade. Ele começou seu ministério com 80. Ele tinha 80 anos de idade. 80! Quando Deus disse: desce ao Egito e tira o meu povo de lá, porque eu resolvi fazer isso, em outras palavras. Então ele tinha mais de 80 anos de idade nesse texto aqui. E não era bom porque o povo também se cansava. Quem é que gosta de ficar meia hora numa fila de banco? Quem é que ama isso? Levante a mão. Ninguém. Quanto mais ficar o dia inteiro para ser atendido. E oxalá se conseguisse, porque poderia acontecer de chegar a sua vez, Moisés dizer: olha, volte amanhã porque estou cansado. Trabalhar com o povo cansa. Não é que o povo dá problema. Não, eu penso assim, o povo tem problemas. Quem é que não tem problemas? Quem é que não passa por problemas? A nossa igreja não me dá problema. A nossa igreja tem muitos problemas. Uma família não nos dá trabalho, em certo sentido, né? Se for pensar no quantas coisas tem que se fazer, uma família dá muito trabalho. Tem que trabalhar muito numa família, tem que trabalhar muito numa igreja, etc. Mas não é nesse sentido que estou falando. Estou falando no sentido de peso, no sentido de preocupação, no sentido de causar situações embaraçosas, causar problemas. Que filho tem a intenção de causar problemas para seus pais? Que membro faz por desejar, por querer causar um problema para o seu pastor, para a sua igreja? Mas o povo sempre está envolvido em problemas, porque os problemas existem dentro de nós, no meio de nós, ao nosso redor, ao nosso derredor. Eu digo o seguinte, aliás, ouvi de um pastor: se você achar uma igreja que não tem problemas, ela passará a ter problema a partir do momento que você chegar lá. Se você está procurando uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Ainda que encontrasse, ela deixaria de ser perfeita quando você chegasse. Porque cada um de nós, irmãos, tem a sua imperfeição. Sabe qual é a palavra que a Bíblia usa? Para a gente suportar uns aos outros. Nós nos suportamos uns aos outros no amor de Deus. Então há coisas que nós fazemos que são certas, mas não fazemos de maneira boa. Ultimamente estou procurando trabalhar isso na minha vida, irmãos.
o que eu faço é certo. Ainda hoje, desculpe, mas ainda hoje estava orando, eu disse, Senhor, se o Senhor arrebatar a igreja na minha geração, eu quero ser arrebatado. Orei hoje isso, quero ser arrebatado. Mas se o Senhor não arrebatar a igreja na minha geração, e eu tiver que morrer antes do arrebatamento, eu quero morrer em boa velhice. Lógico, a Bíblia usa essa expressão. E quero servir ao Senhor até o último minuto da minha vida. E lembrei ao Senhor nessa manhã, na minha oração, assim, que o Senhor disse para Jeremias, o Senhor deu a Jeremias autoridade, poder, unção, para arrancar e para plantar, para destruir e para construir. Eu disse, isso nós fazemos com as nossas palavras. Ainda que eu não consiga fazer algo braçal na obra de Deus por causa da velhice, porque o idoso vai perdendo as forças físicas. Eu disse, Senhor, mas eu poderei construir ou destruir com palavras. Até o último minuto da minha vida, eu quero liberar palavras que consolam, palavras que construam e palavras que destruam o que tiver que ser destruído. Amém? Ontem eu estava falando na nossa reunião dos pastores, que eu tenho uma vez por mês durante o dia inteiro. O pastor Wagner está aí, é testemunho. Eu disse, olha, eu quero que lá na frente, não agora, porque eu estou novão ainda, estou enxutão. Eu estou sentindo o peso da idade que eu estou, lógico. Eu não tenho o mesmo pique que eu tinha quando 35 anos de idade. Eu vou fazer 59 anos logo, né? Então eu estou sentindo o que todo mundo que tem 59 anos sente, lógico. E nada mais. E nada mais, é isso aí. E muito menos. Muito menos e nada mais. Mas eu estava dizendo para ele, lá na frente, eu quero ser aquele velhinho, eu quero ser aquele velhinho que vocês que são bem mais novos que eu, olhem para mim e digam assim, eu quero ser um velhinho assim, igual o pastor Rui, enxutão, firme, consciente, como é que fala? Lúcido, saudável. Eu quero ser um velhinho igual ele, bem na estica, assim, bem aprumadinho, né? Não é legal? Nada de brinco na orelha, nada disso também não. Não, moderninho não, mas viver bem a minha fase e minha idade, mas de maneira que as pessoas olham, puxa vida, Deus abençoou esse homem mesmo. Agora, para que isso aconteça, irmãos, eu preciso desde já fazer algo. Cabe a mim, compete a você. Aliás, isso é uma recomendação, desculpe, mas agora eu tenho que citar, dos geriatras, que devemos envelhecer, mas envelhecer com saúde. Eu digo, Deus me livre, o Senhor me livre de ficar prostrado numa cama, todo cheio de tubo, sabe? Gente precisando limpar, desculpe, o seu bumbum, sabe? Deus me livre. Eu lamento tantos e tantos que estão sujeitos ou passando por uma situação dessa. Mas não, irmãos, em nome de Jesus, vamos pensar. Eu não vou dizer pensar positivamente, não, porque pensar positivamente é pensar fora da palavra. Vamos pensar na palavra. E vamos procurar seguir a palavra de maneira que a gente possa se conservar assim. O Vital está falando, eu conheço alguns da nossa idade. Eu falei, eu sei, Vital, também conheço. Então, uns pandarecos, irmãos. Que Jesus amado. Né? Escuta, você está com quantos anos, meu filho? Eu estou com 50, não parece? Não parece? Eu conheço gente de 80 que não está enrugado, é você? Não é?
E uma das coisas que eu vejo, irmãos, eu sou analfabeto de A a Z na área de medicina. Não tenho noção, mas nem de remédio. Eu só sei que cibalena é bom para dor de cabeça, mas nem se vende mais cibalena. Ou vende? Tá vendo? Composição dela vende. Composição vende, né? Vende. Tá vendo como eu estou desatualizado? Eu não entendo nada. Minha esposa é boa nisso. Eu não. Mas também a gente não é ignorante. Eu falo assim para ninguém ficar confiando numa indicação que eu dei de algum remédio. Misericórdia. Você vai, não toma não. Né? Mas nem chá de camomila que eu mandasse tomar, se tome, viu? Porque eu não entendo nada. Mas a gente não é ignorante em tudo. A gente tem uma noção geral da vida. Não é? E uma das coisas que eu tenho noção é que a gente precisa fazer algumas coisas para que o que a gente faz de certo seja bom para nós e bom para o povo. Então, por exemplo, você vai envelhecendo, as limitações, elas vão chegando sem pedir licença, vão invadindo a sua vida, e você tem que se submeter a elas e viver bem em cada momento, pensando no seu bem-estar. Porque o problema, irmãos, é que a gente pensa muito no bem-estar dos outros. Moisés estava lá apavorado. Eu não posso deixar de ajudar esse povo. Não, não pode mesmo. Eu não posso deixar de ouvir esse povo. Não, não pode mesmo. Eu não posso deixar de ministrar os estatutos. Não, não pode mesmo. Eu não posso deixar de ensinar esse povo como é que... Não, também não pode mesmo. Mas só da maneira como você está fazendo, não é bom. Você vai morrer antes da hora. Olha, eu até grifei aqui essa expressão. Se isto fizeres e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas nessa versão está assim. Suportar. Nós temos que fazer de maneira que possamos suportar as tensões. E a grande doença deste século 21 tem sido o quê? O acúmulo de tensões. O acúmulo de tensões. 1 grama de tensão hoje, 2 amanhã, transforma-se num quilo, se é que... Eu não sei nem qual a unidade de medida da tensão. Não sei. Mas, vamos lá, por quilo. Porque é um peso, né? Estou imaginando que é um peso que a gente vai sentindo. 1 quilo, 2 quilos, daqui a pouco parece que você está carregando um saco de cimento, que para uns não é nada, mas para mimzinho aqui, eu não aguento, irmãos, carregar um saco de cimento nas costas. 50 quilos, estou falando. Ou seja, não aguento carregar minha esposa no colo. Mas quando eu me casei, eu aguentava. Agora eu não aguento. E o que a Bíblia está dizendo é: tome cuidado desde já, divida as tarefas, distribua tarefas. Aquilo que você faz, que qualquer um faz, passe para qualquer pessoa. Aquilo que você faz e poucos conseguem fazer, passe para esses poucos. Aquilo que você faz que só um ou outro consegue fazer, passe para esse um ou outro. E fique somente com aquilo que ninguém vai conseguir fazer. É você mesmo que tem que fazer. Deus disse assim, levar as causas do povo a Deus é a tua função. O resto, deixa o povo fazer. Olha, você está cheio de homens, aí você está com um monte de homens aí que podem levar carga de 1000 pessoas, coloque eles sobre 1000. E essas 1000 pessoas vão se reportar a ele. Já tem homens que podem carregar a carga de 100. E eles que carreguem as cargas, a Bíblia diz... Paulo diz lá em Gálatas, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora tem gente que consegue carregar a carga só de 10. Está me entendendo? Nós lemos ou não lemos? Então, entregue a esses 10, a esses homens, 10 pessoas, e ele vai levar as cargas dessas 10 pessoas.
Agora tem gente que não consegue levar a carga de ninguém, somente a sua. Então faça parte das 10. Das 100, das 1000. Eles que julguem as causas mais leves e aquelas graves, tipo assim, só Moisés tem resposta para isso, eles virão a ti, mas você dá a sentença lá, o juízo, a instrução, e se alguma situação surgir que Moisés não sabe o que fazer, ele leva a Deus. Leva a Deus, Senhor, surgiu uma situação lá, eu não sei o que fazer, como é que eu faço? Deus vai dizer. Deus sempre fala com os líderes, irmãos. Deus sempre fala com os líderes. E eu quero aproveitar e ensinar uma coisa a mais aqui para os irmãos. Aí está o povo, portanto, distribuído. Moisés fez isso. Fez isso. A Bíblia, nós lemos aqui que Moisés fez, verso 24, Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro e fez tudo o que este lhe dissera. Tem uma frase que diz assim, ó, quem pode manda, e quem tem juízo obedece. É muito interessante esse ponto, irmãos, porque Moisés, Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus não chamou Arão, Deus não chamou Jetro, sogro, que morava lá há tanto tempo, olhava lá para o monte e nunca viu o monte ardendo, nunca viu a sarça ardendo. Mas Moisés, quando estava pastoreando o rebanho do sogro dele, não era nem dele, era do sogro, ele viu. E Deus levantou, foi Moisés. Deus chamou Moisés. Deus disse a Moisés, desce ao Egito, vai ao Egito. Eu estou dando ênfase, batendo nessa tecla, sabe por quê? Porque quando Moisés recebeu essa ordem de Deus, ele não chegou lá para o seu sogro e disse assim, ó, toma conta das tuas ovelhas, põe alguém no meu lugar, e eu estou deixando aí a minha esposa contigo, os filhos, porque Deus mandou ir para o Egito, e quando Deus manda, não tem sogro que vai me impedir, tchau e bênção. Sabe o que Moisés fez? O sogro de Moisés era a autoridade dele. Ele era, aliás, em inglês, diz son-in-law. Moisés era filho de Jetro, de acordo com a lei. Sabia? Um genro é filho da lei, filho pela lei. Pela lei se torna filho, son-in-law. Então Moisés chega para o seu father-in-law, que é pai pela lei, e diz assim, deixa-me ir ao Egito, porque o Senhor me mandou ir. Sabe o que Jetro falou? Vai, eu te abençoo. Liberou ele e ele foi. Aqui, nesse ponto, o Jetro observa o trabalho que ele foi fazer, e ele diz assim, ó, deixa eu te aconselhar, meu filho. O sogro de Moisés disse, não é bom que faz, certamente desfalecerás. Tu só não podes fazer isso. Ouve agora a minha voz e te aconselharei. Tipo, até agora você fez o que fez, está cumprindo o ministério, não falei nada, estou aqui só na arquibancada assistindo, mas agora chegou a hora de eu meter o meu dedo aí no teu ministério. Chegou a hora de eu dizer para você o que você está fazendo de certo e o que está fazendo de errado. Agora chegou a hora de eu, como sogro teu, como teu pai, como teu líder espiritual, porque ele era sacerdote, está calor, né? Era sacerdote em Midian. Chegou a hora de eu, como autoridade sobre você, não te dar ordens. Não vou te dar ordens, porque Deus já te deu ordens. Tanto que ele aconselha e diz assim, se Deus te ordenar isso, faça. E vai acontecer isso. Quer dizer,
Conselho é conselho. Conselho não é um decreto. Conselho é uma sugestão. Né? E quem tem coração ensinável, quem tem o coração ensinável é facilmente governado pelo conselho. Tá certo? Aí Moisés, então, ouve o seu sogro dá essas instruções e ele ouve. Isso trouxe alívio para Moisés, irmãos. Moisés morreu com 120 anos de idade. E diz a Bíblia que os seus olhos não se lhes escureceram. Morreu em pleno vigor. Claro, vigor proporcional ao vigor de um homem de 120 anos. Naturalmente, bem diferente do vigor dos homens de 80 hoje. Bem maior, bem mais forte. Ele ainda subia nos montes. O Moisés, ele provavelmente, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando, se Moisés não tivesse ouvido o seu sogro, provavelmente ele não teria suportado essa tensão, irmãos. Essa tensão. Olha o conselho do Jetro. Mas procura dentre todo o povo homens capazes. Fala comigo, capazes. Capazes. Porque se você der uma liderança para uma pessoa que não é capaz, o ser humano é interessante, gente. O ser humano, assim, ele não consegue viver sem um líder e não gosta de ser liderado. O ser humano não gosta de receber ordens, ele gosta de dar ordens. Mas ele não consegue fazer nada sem receber ordens. Essa questão é um instinto maligno, isso não vem de Deus, não. O instinto de liderar, sim, vem de Deus, né? Mas o instinto de não aceitar ser liderado, isso é maligno, não é de Deus. Toda pessoa que tem um espírito de rebelião, ela sempre resiste à palavra do seu líder. Sempre tem uma justificativa para não fazer o que lhe foi ordenado fazer. Há pessoas que são chamadas sempre para trabalhar debaixo de outro líder, mesmo sendo um líder. Por exemplo, há pessoas que são chamadas para serem co-pastoras. Pastor com pastor. Não pode pastorear sozinho, senão se torna um ditador, é um problema, e não vai dar certo. Já há outras pessoas que são chamadas para liderar outros líderes. No caso, Moisés foi chamado para liderar líderes. E como ele liderava líderes, o povo inteiro seguia Moisés. Muitos anos atrás eu li um livro do então Paul Yong-Soo, que mudou de nome, agora é David Yong-Soo. Ele é pastor de uma igreja na Coreia. Essa já foi, não sei se ainda é, a maior igreja local do mundo. Milhões de membros. E o Paul Yong-Soo contou uma história lá no livro de um líder que ele tinha. Esse líder liderava milhares de pessoas. Se não me falha a memória, liderava cerca de 2.000 membros da igreja na época. 2.000 membros debaixo da rede de células. Lá eles chamavam de grupos familiares. Ele era líder de um grupo de grupos familiares que agregava cerca de 2.000 membros. Esse camarada resolveu romper com o Paul Yong-Soo e fundar uma igreja. E fez lá uma propaganda, uma divulgação. E no final, diz lá Paul Yong-Soo que ele, esse pastor, esperava que os 2.000 membros o seguissem. E na inauguração teve lá umas 300 pessoas só. Aí ele diz assim, sabe por que somente 300 pessoas seguiram aquele homem? Porque aquelas 2.000 pessoas não seguiam a ele, seguiam a mim. Seguiam a ele por causa da minha liderança.
E ele achou que seguiam a ele independente da liderança de Ponchu. Caiu do cavalo, viu que não era isso. Tá? Então o povo sabe quem é o seu líder cabeça. O povo se submeteu a esses 10, a esses capitães de 100, capitães de 1000, por causa de Moisés, não por causa deles. Viu? Agora tem gente que não tem condição de liderar nem 10 pessoas. Nem 10 pessoas. Precisa, então, se submeter. E mesmo quem lidera 10, precisa se submeter a quem está sobre ele. Entendeu? A distribuição de tarefas, irmãos, não somente faz a obra avançar com mais rapidez, como também traz saúde física, diminui a tensão. Diminui a tensão. Um dos momentos de maior tensão que eu passei foi quando, pela primeira vez, invadiram lá a minha casa, estava em construção ainda, que os irmãos sabem, e aquele rapaz disparou a arma na minha cabeça. Lembram disso? Naquela época eu me afastei 60 dias da nossa igreja. Durante aqueles 60 dias, logicamente eu ligava, eu ficava ansioso a cada domingo, eu estava lá na América, e a cada domingo eu queria, no máximo segunda-feira de manhã, eu queria saber o culto, como é que foi o culto, o povo foi, e como é que foi a reunião e tal. E uma das alegrias que eu tive foi quando a Flávia atendeu o telefone e disse assim: "Ih, pai, a igreja está melhor sem o senhor do que com o senhor aqui." Ou seja, o povo se uniu na minha ausência mais que na minha presença. Tipo assim, pastor Rui foi afastado por essa situação. Não, ninguém disse isso, ninguém, nem cogitou, mas eu estou aqui conjecturando, né? É como a leitura foi essa, é tipo assim, nesse momento nós temos que se ajuntar e não largar e tocar a igreja para frente, porque foi essa leitura que eu fiz. Que coisa linda! É assim que acontece. E foi tão pesada essa tensão, conforme está escrito aqui nessa versão, que findo os 60 dias, faltando 3 dias, 4 dias, olhei assim no calendário e falei: Jesus, eu senti um peso aqui, eu não queria voltar. Não queria voltar, não porque eu gosto de ir lá, não, por causa da tensão que ainda estava me corroendo, me comendo por dentro. A tensão mata, irmãos. Mata. Depressão mata, irmãos. Recentemente faleceu uma irmã muito querida, não vou citar o nome, não é conveniente, mas alguém disse assim, ela ficou tão abatida, tão triste com o envolvimento do filho nas drogas, que aí alterou todo o quadro, diabetes altíssima que ela sentia, e alterou, e foi tal, e foi para o hospital, e acabou até caindo, e sofreu uma cirurgia, e complicou tudo. Quer dizer, uma situação pode desencadear toda uma malha de outras coisas que pode levar uma pessoa à morte. Verdade? É como dizer, olha, o cigarro mata, dá câncer. A gente sabe que não é o cigarro, só o cigarro, mas o cigarro é o palito de fósforo, digamos assim, que pode incendiar e desencadear toda eu não sei explicar, não tenho palavra, uma sequência de coisas, e acaba provocando a morte pelo câncer, porque foi dado o start lá com cigarro. Um exemplo, tá?
álcool, drogas e tal. Então a gente precisa cuidar bem do nosso corpo hoje, irmãos, para envelhecer com saúde. E eu penso que nunca é tarde. Moisés, dá um exemplo aqui, ele tinha mais de 80 anos, recebeu o conselho de um sogro, que também devia ter seus 90 e todos, né? E ele falou, eu vou cuidar de mim. Irmãos, últimas férias que eu tive, fui viajar, falei assim, chega lá, acho que eu vou escrever uma faixa, colocar na traseira do meu carro. Não buzine, sou aposentado e estou de férias. Estou em greve. Em greve não pode. Não buzine, sou aposentado e sou mesmo, né? E estou de férias. Por favor, né? A minha esposa falou, o Rui está com outra filosofia agora. Eu falei, a minha filosofia agora é, por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Investi. Eu estou falando para vocês que eu estou trabalhando nesse negócio. Estou trabalhando mesmo, irmãos. Porque, vem cá, você chuparia uma laranja podre? É. O que você faz com tomate podre no meio dos outros? Você joga fora. Você já viu Deus usar algum defunto? O diabo usa. Mas Deus não usa defunto não, irmão. Deus usa gente viva. Então a gente tem que estar vivo e bem. Todos nós sabemos a experiência de todos, né? Se você não passou, vai passar ainda, porque não, a menos que você morra de repente ou arrebatado, né? Mas todos nós passamos por situações várias, e todo mundo sabe que quando você está mesmo doente, você não tem força nem de orar por si. Não tem. É necessário que alguém ore por a gente, porque a gente não tem força de orar por a gente mesmo. Agora imagina você que está aquela diarreia, aquela dor de cabeça, aquele desânimo, aquele tudo, aquela gripe. O nariz já está vermelho e um rolo de papel a pouco por dia. Você está naquela situação e você diz, aleluia, glória a Deus. Eita, e pregando na força. Você já viu alguém assim? É nada. Ninguém vai para o púlpito assim não. Ninguém. Ao contrário, foi uma bênção, porque o pastor estava tão doente, estava tão enfermo, estava tão para baixo, que por isso que Deus usou poderosamente. É nada. Deus não usa coisa estragada não, irmão. Espírito de unção. Hã? Espírito de unção. Espírito de quê? Espírito de unção. Espírito de unção. Tá? Então te cuide, Moisés. Cuida. Se cuide, gente. Vamos repartir. Por favor, irmãos, me ajude a levar as cargas da igreja. Nossa igreja ainda não é grande. Mas me ajude, gente. Não me mate antes do tempo, porque senão vocês vão ficar viúvos de um pastor. Já ouviu falar isso? Um grande homem que passou por essa terra, chamado T.L. Osborne. Tom Lee Osborne. Esse homem, sei lá, eu não sei quantos anos de ministério ele teve. Mas esse homem, quando eu o ouvi, ele tinha mais de 80 anos de idade. Já tinha mais de 80. Uma reunião dos pastores. Ele tinha assim uma postura de, como se fosse um jovem de 38, 35 anos, né? Cavanhaque, cabelinho enroladinho e tal, magrinho, todo, do jeito que eu quero ficar, quando ficar da idade dele, assim, né? Todo. E sabe o que ele falou para nós, pastores? Tinha uns 3.000 pastores lá. Ele disse assim, olha, eu tinha 60 anos de idade quando fui aprender francês para pregar para os franceses. Jesus amado. 60 anos de idade. Uau. Sabe o que é isso? Você entendeu? É, 60.
Quem é que já está com 60 anos aqui? Está com vergonha de levantar a mão, Tamico? Vai aprender francês, minha filha, para aprender. Vai aprender novas línguas. É bom para a mente. Sabe, desenvolve aqui. O cérebro do idoso vai murchando, vai secando, sabia? Vai perdendo água. Ele vai secando. Vai atrofiando. O cérebro, sabe como funciona o cérebro? O cérebro é como um estômago, ele precisa ser alimentado com coisas novas. Sabe? É como físico, precisa ser exercitado. Sabe? Se você não exercita o seu cérebro, se você não lê livros, não aprende uma nova profissão, sei lá, uma nova língua, alguma coisa, se você não força o seu cérebro, ele vai atrofiando e vai se alimentar de coisas do passado. Está cheio de gente com 80 anos, ele não sabe o nome do governador, do presidente, do prefeito, não sabe o nome da rua dele, mas lembra quanto custava o quilo de feijão em 1930. Fala. Eu vou dizer, né, assim que os médicos disseram, que algo anti-Alzheimer é ler. É? Se quem lê muito, dificilmente vai sofrer uma... Quem lê bastante se previne do mal de Alzheimer. Agora você precisa quebrar na vida, é o mal de não ler. O mal de não ler. Exercitar. Tá? Então, veja só. O Júlio falou para mim semana passada, rapaz, faz uma imersão que em 6 meses você está pregando inglês. Eu falei, opa, você me animou, rapaz. Eu estou pensando nisso. Estou pensando porque, irmãos, Namíbia está aí, Botsuana está aí, África está aí, Japão está aí. Quem sabe a gente, né? Vamos lá, em japonês? Entendeu? Não estou dizendo que eu vou fazer, mas eu estou querendo fazer. E Deus dá. Temos que dividir as tarefas, irmãos. Eu não gosto do termo dividir, porque quem divide é o diabo, né? É distribuir as tarefas. Distribuir. Nós precisamos quebrar esse vício de só tem café da manhã se o pastor Rui disser assim, ó, primeiro domingo do mês, cada um traz um pratinho para o café da manhã. Ah, vai ter café? Vai, o pastor mandou, tem que ter. Foi assim que surgiu esse bendito café? Não, eu cheguei aqui, o que está acontecendo? Ah, nós vamos tomar um café junto. De quem ideia? Não importa de quem ideia, se é de Tamico ou se é de Tamanco, não importa. O importante é que alguém se dispôs a fazer alguma coisa. Deixa que Deus dê o crédito. Amém. Está entendendo? Distribuir tarefa. É você estar vendo que a carga está muito pesada para o irmão, você fala, dá licença, irmão, deixa eu levar para você. Deixa eu caminhar junto. Amém? Deixa eu caminhar junto. Ah, tanta coisa nós já ensinamos nessa igreja. E tanta coisa a gente não fez. Eu vou citar um exemplo. Quem se lembra aqui de uma vez que lançamos aí o desafio isso principalmente os jovens, né? Tirar um sábado por mês e visitar a vizinhança e dizer assim, ó, deixa eu lavar o seu quintal, deixa eu arrancar sua grama, deixa eu pintar o seu vitrô, a sua porta, deixa eu cuidar dos seus filhos enquanto você vai tomar um café com o seu marido. É meio suspeito hoje, mas a gente, né, mas conosco não tem problema. Enfim, qualquer coisa, quem se lembra disso? Agora, quem se lembra de alguém ter feito isso? Eu não vi ninguém fazer isso. A gente sabe, mas não faz. A gente sabe o que tem que ser feito, mas não faz. E às vezes a gente gasta tempo demais fazendo o que tem que ser feito, só porque, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer.
Eu sou o único capaz. Vai morrer, estressado. Não, eu não posso deixar, eu durmo pouco, como pouco, mas que eu vou orientar esse povo no caminho, vou. Irmãos, eu estou deixando isso, deixando assim. Ontem eu falei na nossa reunião dos pastores, vocês sabem o que vocês devem fazer. Sabemos. Sim. Quanto material já entreguei, quanta coisa eu já fiz, quanta direção eu já dei. Se não faz, então vou ter que chamar outros líderes de 10, outros líderes de 100, outros líderes de 1000. Porque se sabe o que fazer, o que a Bíblia ensina? Que se sabemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Uma vez eu vi um homem de Deus, mais uma vez citando o nome dele, porque é um dos meus pais, considero no ministério, Mauro Cirulo. Ele disse assim: sabe qual é o seu problema? Numa reunião ele disse: é que você passa muito tempo tentando descobrir qual é o seu ministério. Como sempre, esse homem dando chaves. Passa muito tempo tentando descobrir qual é. Meu irmão, quando eu não tinha nenhum cargo na igreja, sabe o que eu fazia? Eu não ficava lá sentado e dizendo, não me escolheram para nada. Lá, não é assim? Não me escolheram para nada. Eu pensei que esse ano eu ia ser isso, ia ser aquilo. Eu pensei que esse ano eu ia liderar isso, aquilo, eu ia fazer isso, aquilo. Irmãos, eu nunca fiquei esperando o cargo de igreja de ninguém. Nunca. Eu nunca fiquei esperando alguém me convidar para distribuir um folheto. Não falo por orgulho, não falo para incentivar. Mas quantas vezes eu fiquei naquele viaduto da Lapa ali sozinho, com um pacote de panfleto assim, entregando. Quantas vezes eu saí da minha casa, meia hora, 1 hora antes, de manhã, peguei um trem, num horário que eu não precisava, só para, antes de chegar no serviço, eu chegava suado. 7 horas da manhã eu chegava suado, porque antes eu passava pela vila, colocando na carta, lá na caixa postal, lá, um panfletinho. Distribuí muito esse panfleto. 3 pregos e um martelo. Fantástico esse panfleto. Não existe mais. 3 pregos e um martelo. Mensagem de salvação. Quantas vezes durante o almoço, o pessoal ia para o restaurante, eu ia para o meio do mato, jejuar, orar, na minha hora do almoço. Quando não reunia com o grupo, a gente estudar a palavra de Deus. Quem quer trabalhar, irmãos, não falta serviço na obra de Deus. Quem quer servir a Deus, serve. Eu me lembro de um cantor famoso, de um guitarrista aí, que se converteu, não sei o nome dele, se converteu. E logo quiseram colocar ele na banda, ele disse, não, eu não vou tocar enquanto eu não me amadurecer um pouco. Mas posso fazer uma coisa. Ele chegava meia hora antes no culto, sabe para quê? Pegava uma flanelinha, limpava as cordas da guitarra, arrumava todas as coisas, deixava prontinhos os instrumentos, para quando os músicos da igreja, que não tocavam mais nem um terço do que ele tocava, chegava, já estava prontinho, como se eles fossem os artistas. E ele começou a servir assim. Um outro saxofonista, também um homem, tocava de maneira assim. Um dia Deus disse para ele, olha, eu quero que você toque para a parede. Ele ficou 6 meses, ele virava o sax para a parede, só ele a parede tocando. E tocava, e tocava, e tocava, 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 6 meses. Um dia Deus disse para ele, ok, você foi obediente. Aí ele foi para a plateia.
Quando ele tocava o sax, fazia, o povo caía debaixo da unção. Viu? O moço que tocou na nossa igreja, tocava bateria, toca bateria. Ele mais um outro moço lá de BH, disse assim, olha, a gente só toca na igreja, eu quero adorar a Deus. Vamos pegar a nossa bateria, vamos para o monte. Cada um pegou a sua bateria, foram para o monte, armaram a bateria lá no monte, só os dois, sozinhos. Graças a Deus, aqui a gente vai adorar a Deus sem ninguém. Aí vem a chuva. E dizem que aquelas partes da bateria, se molhar, entorta tudo, empena tudo. Eles falam, não, se viemos aqui para adorar a Deus, nós vamos adorar ainda aqui debaixo de chuva. Não vamos desmontar, não. E tal, e começaram a adorar, passaram um bom tempo lá adorando. Adorando, tocando a bateria, só fluindo na bateria, sem guitarra, sem nada, só bateria. Desmontaram, vieram para casa, perceberam que nada foi entortado, nada foi prejudicado nessa bateria. Uma irmã foi orar no monte, passou a noite inteira sapateando e orando. No dia seguinte, quando percebeu, tinha passado a noite orando em cima do formigueiro. E nenhuma formiga atacou ela. Entendeu? Quem quer servir a Deus, faz. Não precisa de cargo, não precisa dizer assim, você não me escolheu para fazer parte dos seus 10. Não, dos 10 não, eu quero fazer parte no mínimo do grupo de 100. Não tem isso? Digamos. Não, eu só quero a liderança se for para ser capitão de 1000. De 100 para baixo, nem me chame. Não é assim, gente. Ninguém te chamou? Olha, quando você foi escolhido para alguma função na igreja, nunca diga, o que eu vou fazer? Diga sempre, a quem eu estarei submisso? Amém. Quem é que vai ser o meu chefe? Quem é que vai me monitorar? É assim. E se você ainda não faz parte de um grupo de relacionamento, um grupo de pastoreio, vem para o pastor Samuel e diga assim, escuta, qual é o meu grupo? Se você não sabe qual é o seu grupo, é porque você ainda não faz parte de nenhum. Porque quem faz parte de um grupo de pastoreio, já sabe o que faz. Entendeu? E você que faz parte, honre o seu líder, honre o seu grupo. Honre o seu grupo. Quantos já viram na televisão aqui, aqueles filmes que eles colocam 4, 6, 8 cavalos puxando uma carruagem, uma carroça? Não é? Todos nós já vimos. Já pensou? Um daqueles cavalos diz assim, olha, hoje eu não vou trabalhar. Hoje estou cansado, imagina, em vez de me dar a honra de eu sozinho puxar aquela carroça, eu tenho força para isso. Agora eu vou ficar do lado daquele pangaré, vou ficar do lado daquele cavalo que todo mundo só elogia ele, só passa a mão na cabeça dele, e eu fico lá do lado e não recebo não vou não. A Bíblia diz assim, o cavalo não sabe a força que tem. E acho que isso é bom. Porque o problema é que tem crente que acha que tem força. Tem crente que acha que sabe a força que tem. Irmãos, outros precisam ver a força que nós temos, não nós mesmos. É Deus quem vai ver. Você pode estar cheio de força, mas se Deus falar assim, você vai arrastar essa carruagem na paralela, apoiando esse cavalo aqui, ele é o principal, é isso que você deve fazer, e você vai ser honrado nisso. Viu? Eu vou prestar a conta a Deus pelo que Deus me deu aqui. Mas não é só eu não, você vai prestar conta a Deus pelo que você fez ou deixou de fazer aqui. Eu já disse N vezes, Deus não chama ninguém para ficar aí sentado, alisando a cadeira.
essa cadeira não precisa ser encerada. Claro que precisa ser limpa, mas não é para limpar com bumbum, desculpe falar. Entendeu? Ou seja, a gente nem precisa dessa cadeira para sentar. Ela não precisa. Eu trabalhei um tempo com os coreanos, lá não tinha banco. Nosso culto lá, tinha um ou dois bancos lá, mas os coreanos sentavam no chão, nas almofadas, chegavam todo mundo sentado no chão, nas almofadas e tal. A igreja não precisa de banco, a igreja não precisa nem de prédio. Já falei isso para vocês. É bom que a gente tenha um prédio. Mas se tirar esse prédio de nós, irmãos, a igreja continua existindo. A igreja não são essas paredes. É, não é? Ah, está proibida a igreja no país. Vão cancelar todos os como chama? Os contratos lá, os alvarás, que seja os estatutos, o registro. Vamos caçar o registro das igrejas do Brasil. Pode caçar à vontade. Pode caçar. A igreja não precisa de registro para viver. Entendeu? É bom que tenhamos. Se o Brasil nos permite, vamos registrar o grupo, dar o nome ao grupo, mas não que isso seja fundamental. O que é fundamental, irmãos, é a gente permanecer em pé, firme, até o último dia da nossa vida, julgando as coisas e ajudando os nossos irmãos. E aí, cada um precisa fazer a sua parte. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Olha que coisa linda. O sogro de Moisés disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás. Assim tu como todo esse povo. Eu não quero que o meu povo desfaleça. Eu não quero que vocês desfaleçam. Vocês observaram que nós estamos fazendo aí umas agenda de administração? Outros pastores estão tendo oportunidade. Antigamente, até um tempo atrás, todo domingo eu pregava, não é? Todo domingo à tarde eu pregava. Antes até, era de manhã e à noite, de manhã à noite. Antes mesmo era sexta, sábado, domingo, direto. Mas a palavra do Senhor, sabe o que eu penso hoje, fazendo isso? Enquanto você prega, meu filho, eu descanso. Quanto mais gente para fazer, menos sobra para mim. E a minha filosofia está certa. Para que eu vou fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? Para que eu vou pregar hoje à noite? É um prazer pregar e eu devo pregar. Para que eu vou pregar hoje à noite se tem outro pastor que pode pregar e eu preciso ouvir? O senhor precisa aprender inglês. E eu preciso aprender inglês? Não é verdade? Entende? Não exija muito do seu pastor, senão você vai matá-lo e ninguém vai ter um pastor morto, um defunto. Já pensou? Eu vou orar por você, dou uma espirrada na sua cara e passo lá uma tonelada de vidro. Receba o quê? Virose? Não, está amarrado. Está amarrado, entendeu? Eu tenho que estar com saúde física, emocional, saúde na família, passar isso para vocês também estarem com saúde, e não ficarem enfadados esperando uma visita do pastor. Gente, eu não faço visita de cortesia, aliás, eu não sou pastor visitante, viu? Você está a segunda vez aqui, não se escandalize. Eu tenho um pastor aqui que é um pastor visitante, ele visita, mas eu não. Já fiz muita visita, mas não conte com minha visita. Por quê? Porque eu não gosto? Deus não me chamou para fazer visita, gente. Agora, pode vir no culto que eu prego, que eu, em nome de Jesus, vou ter sempre uma palavra para ministrar. E eu gosto de pregar no mínimo 1 hora. Agora, para pregar, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que preparar. Deus me chamou para isso. Para que eu vou fazer o que outros fazem melhor do que eu? Isso é distribuir.
Para que eu ficar correndo para lá e para cá para visitar os irmãos se eu tenho um pastor Aguinaldo que faz isso melhor do que eu? Só para você dizer, o pastor Rui foi na minha casa. Não, Deus não me chamou para agradar você. Deus me chamou para abençoar você. É diferente. Né? É claro que eu quero agradar, porque se eu também não agradar, você não fica comigo, né? Mas, às vezes eu agrado mais não indo lá, estando aqui, do que indo lá e não estando aqui. Entendeu? Amém, irmãos? Não quero me justificar em nada, estou dizendo, dentro desse espírito aqui do Moisés, que o Jetro falou, se você continuar desse jeito, nesse ritmo, você vai morrer e o teu povo vai morrer. Eu não quero que vocês morram. Eu quero, exatamente. Eu quero que você, como esse grupo de pessoas, mas antigamente, estou pensando aqui, antigamente a gente tinha um problema, a gente tinha Moisés, agora Moisés fica lá naquela tenda dele lá, não levanta de lá, e a gente nem pode chegar lá, que esses líderes não deixam. Não, não é assim, gente. Moisés vai fazer mais bem, está certa a expressão, mais bem? Melhor é melhor, né? Moisés vai fazer melhor, agora tem que mudar a minha frase aqui. Moisés vai fazer melhor por você estando lá, do que estando sentadinho ali, você o dia inteiro na fila para falar com ele. É melhor que você fique 20 anos sem pegar na mão de Moisés, mas tenha os seus problemas resolvidos através dos líderes que Moisés pôs na sua vida, do que você ficar 20 anos na fila para falar com Moisés e não resolver nada. E murmurando. É assim que funciona a coisa. Amém? Amém. Eu penso o seguinte, que daqui para frente eu tenho que trabalhar menos e produzir mais. Qualidades. Trabalhar menos, mas fazer de uma vez só. E fazer uma coisa que possa refletir para todo mundo. É a minha função. Tá? Eu tenho que trabalhar assim. Quando eu disser, isso, todo mundo tem que entender. É isso. Puxa. Agora imagina. Deus me livre disso, Pai. Um pastor chegou para um pastor dele e disse assim: pastor, aqui está a chave da igreja. Eu tentei fazer de tudo lá, tudo que eu tentei fazer, que eu consegui, eu fiz. Já não há mais nada que fazer. Então, entregue lá a igreja para outro. Isso é triste. Ou então um outro pastor que reuniu a igreja diz assim: escuta, irmãos, eu queria que vocês me dissessem como é que vocês estão olhando, vendo a igreja, o meu trabalho, o que vocês querem que eu faça para que eu possa servir vocês. Isso não é comigo não, irmão. Imagina eu reunir vocês, irmãos, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pregar, eu não sei de nada, eu não sei para onde levar a igreja. O que eu faço mesmo, irmão? Você pensou, vocês vão fazer o quê? Vamos dar uma imposição de mão fechada no pastor Rui, porque misericórdia. Não, como líder é o contrário. Eu tenho que saber para onde é que eu estou levando vocês. E vocês têm que saber para onde é que eu estou levando. Vocês têm que saber que vocês estão comigo e vocês conhecendo a minha vida, sabem que eu não vou colocar vocês numa enrascada. Nós temos que caminhar juntos nisso. Amém? É assim. Agora, isso não significa que tem que comer, beber, vestir. Eu nunca fui na casa do Naor Tamico. Faz quantas décadas vocês estão comigo? Já quase 2. Mais de 10 anos, né? Eu nunca fui na casa de Marlene. Marlene, 20 anos comigo. Quem mais? Os demais são tudo novinhos aqui. Não foi, não. Também não fui. Não fui na sua casa, não fui na sua.
não fui na sua eu já fui, na sua não fui, na sua eu já fui, do Wagner já fui, do final já fui levar lá uma vez. Só você mudou, já mudou, minha filha? Mas não entrei. Não entrei. Fiz meu casamento, mas não foi na minha casa. Fiz o casamento, agora veja só. Ficou na lua de mel. Ai, Jesus, não conte isso. Não revela essas coisas. Já foi. Para com isso. Foi bom, mas foi bom. Por quê? Irmãos, vocês me amam menos por isso? Não, porque sabe que não é o que Deus me deu. Não é o que Deus me deu. Agora, vocês vieram aqui algum dia e saíram sem palavras? Saíram, pastor Rui, sei lá, tá esquisito, sabe, sei lá. Irmãos, eu já vim para a igreja com diarreia, já vim com gripe, já vim com dor de cabeça, eu já vim com dor na perna, já vim cansado, já vim com sono, já vim com problemas, já vim com tudo. Mas nunca chegarei aqui dizendo, irmão, não aguento mais, ore por mim, porque eu não sei o que dizer, não sei o que falar. Não, irmãos, eu tenho que transmitir ânimo para vocês. Mulher Eliseu, e aí Eliseu, o filho morto, vai tudo bem, graças a Deus. Entendeu? Vocês vêm aqui para buscar uma palavra de Deus. E Deus me deu essa palavra, eu vou dar essa palavra. Tá? Agora tem outros pastores aqui que tem outras unções, vão fazer o que cada um faz e faz bem. Eu conheço um pastor, por exemplo, que a unção dele é trabalhar com famílias enlutadas. Morre alguém na família, ele faz tudo. A família fica em casa, pode deixar que eu cuido, ele vai na prefeitura, vai não sei onde, vai ver cemitério, vai ver caixão, vai ver transporte, faz o culto fúnebre, faz tudo, visita a família depois de enterrado, como é que está. Amém. É o que Deus deu para ele. Unção dos mortos. E não é fácil, tem que ser um consolador, irmão do Espírito Santo. Você está entendendo, gente? Deixe que cada um faça o que Deus lhe deu para fazer e deixe eu fazer o que Deus me deu para fazer, amém? E faça o que Deus mandou você fazer e vai dar tudo certo. É assim. Tem pastor que é um santo casamenteiro, só cuida de casamento, né? E é assim, quem é advogado cuida de questões jurídicas, quem é policial cuida de segurança e vai por aí. Assim como entre os médicos tem especialidades. O cara é médico, sabe tudo? Não, tem cara que especializa só no coração, o outro só no ouvido, e vai por aí. Tem o neuro de tudo jeito, né? Então, o que acontece? É assim também no ministério. Agora, você tem que acreditar que Deus te deu aquilo. Você tem que acreditar. Jesus disse assim, vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Entendeu? Ele assumiu, eu sou. Sabe por que mataram? Porque disseram, você é Cristo? Eu falei, eu sou Cristo. Ele não ficou lá, pela misericórdia de Deus, né, irmão? Não conhece a expressão? Pela misericórdia de Deus, né? Deus achou que, mas tudo bem, graças a Deus, né? Mas eu sou sim. Não, você eu sou. Eu sei que eu sou. Pai do Senhor. E se eu sou, eu tenho aquilo que quem é tem que ter. Está entendendo? Se eu sou um pregador, a palavra está na minha boca, no meu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Alguém chegou para mim, pastor, ore por mim, mas não vou dizer problema não, porque eu quero que o Espírito Santo me revele. Eu falei, já está revelado, a palavra diz assim. Não, mas não era isso que eu queria. Eu queria que o Senhor dissesse, minha serva, assim diz o Senhor. Se vier na hora da oração, tudo bem, eu falo, mas
Eu não vou ficar esperando que o Espírito Santo diga para ela assim, ó, minha serva, se eu já sei o que está escrito sobre ela. Eu sei que está escrito na Bíblia sobre todos vocês. Sabe o que está escrito, por exemplo? Que vocês são miseráveis pecadores. E não tem como negar, posso ver nos olhos. Também está escrito que vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Vocês que creem. E também não precisa negar, e não vai negar porque eu estou vendo o brilho dos olhos de vocês. Entendeu? Poxa, é assim. Se cada um fizer a sua parte, quem faz não vai cansar tanto, vai diminuir a tensão, diminuir o estresse, e tudo vai dar certo. Vamos ficar em pé, vamos orar?